Legal, pessoal. A gente acabou de passar por um monte de teoria. A gente falou sobre alguns conceitos super importantes de marketing digital e vários desses conceitos a gente vai começar a explorar na prática agora. Vamos recapitular uma coisa que a gente falou lá quando a gente estava discutindo a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital. Vamos lembrar qual que é a principal diferença entre os dois. É a abundância de dados. É a disponibilidade de métricas, é a capacidade que a gente tem no marketing digital de rastrear o comportamento dos nossos usuários e ter as métricas muito bem organizadas para tomar decisões. Então, tudo isso na teoria parece um pouco solto, então a gente quer agora começar uma aplicação muito prática que é como utilizar o Google Analytics, que é uma ferramenta de rastreamento, tá? Para ter acesso a essas métricas do seu site, do seu app, etc. O Google Analytics é uma plataforma gratuita que o Google oferece que permite que você rastreie o comportamento dos seus usuários ou em apps ou em sites. Tá? Então, como ele funciona? Quando você cria uma conta no Google Analytics, ela está associada à sua conta do Google, do seu Gmail, etc. E ela gera para você um identificador com uma tag. Tá? O que é uma tag? Uma tag é um pedacinho de código JavaScript, tá? E geralmente é um pedacinho de texto que você pode simplesmente ir lá copiar e colar dentro do código-fonte do seu site. A integração com apps é um pouquinho mais complicada, você vai precisar trabalhar um pouco com o SDK do Google Analytics, mas ela é relativamente simples de fazer. A ideia das duas formas de integração é a mesma. A ideia é que quando o usuário entra no seu site ou no seu app e renderiza aquele código aparece para o usuário, aquilo manda um sinalzinho para a sua conta do Google Analytics rastreando aquele dado. Então você vai poder saber, por exemplo, quantos usuários vieram, quando vieram, em que hora do dia, para onde eles foram, da onde eles vieram, que canal eles vieram, em que país eles estão, quanto tempo eles gastaram em cada página, de que página eles foram para outra página, quanto dinheiro eles gastaram, se são usuários novos ou estão voltando. Então, assim, o número de informações que você vai ter a respeito daquele usuário é uma coisa realmente impressionante. Tá? O Google Analytics é uma evolução daqueles contadores de acessos que existiam lá no começo da internet. A diferença é que um contador de acesso, simplesmente cada vez que um usuário acessava, ele incrementava o número de uma unidade. Tá? Ele simplesmente aumentava um contador. Tá? E com a tag do Google Analytics a gente vai ter acesso a um volume de informações muito mais rico e muito mais útil para você que está querendo fazer o seu marketing digital. Uma vez que você configurar a sua tag do Google Analytics ou seu SDK e você estiver rastreando o comportamento dos seus usuários, você vai começar a ver o dashboard do Google Analytics ser populado. Você vai começar a ter dados relevantes ali para você começar a fazer as primeiras análises. Você vai começar a ver os gráficos de tráfego, você vai começar a ver os gráficos de conversão, de taxa de conversão, de CTR, de um monte de conceitos que a gente já explorou aqui na teoria. A gente vai começar a ver na prática. Tá? Que cara tem o dashboard do Google Analytics? Essa é a cara do dashboard do Google Analytics, é simples, tá? Ele tem 4 seções que a gente vai prestar bastante atenção aqui. Tá? As 4 seções você consegue acessar por essa barra que está aqui na parte esquerda da tela. As 4 seções que a gente vai prestar mais atenção são as seções de audiências, a seção de aquisição, a seção de behavior, de comportamento, e a seção de conversões. Tá? Vamos dar um overview primeiro geral dessas 4 seções, depois eu vou chamar atenção para alguns dados importantes que você vai começar a acessar dentro dessas seções, e especialmente alguns que a gente vai usar nas próximas aulas. Tá? A primeira seção é a seção de audiência. A seção de audiência te ajuda a entender quem são as pessoas que acessam o seu app ou o seu site. Tá? Nessa seção você vai entender aonde eles estão, se eles são novos ou são recorrentes, em que hora do dia eles chegaram, em que dia da semana eles chegaram, quantos por mês, quantos por ano e etc. Tá? Que browser eles estão usando, que aparelho, que device eles estão usando, para você conseguir tomar decisões que aumentem a eficiência do seu marketing. Tá? Então essa é a ideia da seção de audiência, é quem são os seus usuários. A segunda seção é a seção de aquisição. Tá? Essa é uma seção que lida especificamente com canais. Tá? Nessa seção você vai começar a separar, por exemplo,
canais pagos de canais orgânicos. Ou seja, sim, você vai ter pessoas que não pagam, que você não está pagando para que elas acessem o seu site. Elas simplesmente receberam um link ou alguém compartilhou um link com elas e elas entraram no seu site. Alguns outros links são pagos, como links patrocinados de Google AdWords. Tem muito mais sutileza dentro disso. Vamos supor que você manda um e-mail marketing para sua base de usuários uma vez por semana. Tá? Não é porque você mandou um e-mail nessa semana que um usuário não pode acessar com o e-mail da semana passada. Tá? Então, cada um deles faz parte do mesmo canal e-mail, mas são e-mails diferentes. Então, essa seção aquisição permite que você entenda com grande sutileza da onde estão vindo os seus usuários. E depois, o que é mais legal, comparar a performance desses diferentes canais. Você consegue ver, por exemplo, se usuários que vieram do seu Facebook têm uma conversão mais alta, uma taxa de conversão mais alta, do que usuários que vieram de um post de blog que você fez. Isso é possível. Então você consegue, a partir daí, ver quais são os usuários mais qualificados para o seu site. Tá? Então essa é a ideia da seção de aquisição. Ela permite que você veja da onde estão vindo os usuários para o seu site. A terceira seção é uma seção chamada Behavior, seção de comportamento. Tá? Nessa seção você tem muitos dados sobre o que os usuários fazem dentro do seu site. Que páginas eles visitaram, quanto tempo eles ficaram, que páginas eles estão saindo geralmente. Às vezes a gente descobre, usando essa seção, que tem algumas páginas que são ruas sem saída. Tá? Que os usuários estão entrando até lá, ali eles abandonam. Tá? Então ali você entende que algumas coisas você vai precisar mudar dentro do seu produto, tá? Para deixar a sua experiência de uso mais clara. Além disso, você consegue, nessa seção, traquear, rastrear eventos. Então, quando um usuário clica em um dado botão, quando ele começa a digitar alguma coisa dentro de um campo de um formulário e por aí vai. Tá? Você consegue ver coisas do tipo, dentro de um formulário que tem 15 campos diferentes para a pessoa preencher, quando ela chega no 9º campo, ela geralmente abandona. Faz sentido você talvez tirar esse 9º campo para a pessoa completar o formulário? Ele é um campo realmente essencial? Esse tipo de pergunta você vai se fazer e as respostas geralmente vão estar nos dados que estão na seção Behavior, ou comportamento. A quarta e última seção é a seção de conversões. Uma conversão, se você pensar, ela é um tipo especial de behavior, um tipo especial de comportamento dentro do seu site. Só que ela é tão importante, ela está tão próxima da sua receita, do sucesso do seu site, ela é tão determinante para o seu ROI, né, que ela merece a sua própria seção. Tá? Então, dentro da seção de conversões, você consegue rastrear o valor de cada conversão. Por exemplo, você pode ter canais que tragam usuários que gastem mais no seu site do que outros canais. Então, talvez você priorize esses canais olhando a seção de conversões. Às vezes, você vai ver que algumas conversões são geradas com o usuário acessando o seu site primeiro por um canal, depois, num outro dia, voltando por um outro canal. Então, você tem esse tipo de conversão que é feita com mais de uma visita. Todos esses detalhes você vai ver na seção de conversão. Então, para resumir, a estrutura do Google Analytics tem essas 4 seções principais e elas são, primeiro, a de audiência, que diz quem são os seus usuários. A segunda, de aquisição, que diz de onde vem, de que canais vêm os seus usuários. A terceira, que é a de comportamento, que diz o que fazem os seus usuários dentro do seu site. Tá? E a quarta, que é uma específica para conversões, que é o principal tipo de interação que você pode ter entre o usuário e o seu site. Agora a gente vai entrar em cada uma delas e focar um pouco mais no detalhe em que tipos de dados que você pode extrair da sua conta de Google Analytics.